Bem-vindos, madridistas, tudo bem? Vamos comentar o que Vinícius disse na prévia do jogo do Brasil contra Marrocos, com o qual o Brasil inicia sua caminhada nesta Copa do Mundo de 2026. Para mim, é o jogo da fase de grupos, junto com Portugal contra a Colômbia, que vai ser muito bom, tem França contra a Noruega, que também vai ser muito interessante, Espanha contra o Uruguai. Mas enfim, esse é o primeiro prato forte, não é? Brasil contra Marrocos, que não subestimem Marrocos, que pode até dar a primeira surpresa da Copa do Mundo. Bom, o caso é que Vinícius falou sobre o Real Madrid e disse algo que já gerou alguma dúvida. Para mim nem tanto, mas não sei, tem algo aí no ar com a chegada de Mourinho? Não venham dizer nos comentários que estou tentando criar confusão nisso, desculpem, vamos voltar até o mês de fevereiro. Lembrem-se do que Mourinho disse em todo o episódio: ódio, Prestiani, Vinícius. Lembrem-se. E acho que se falou pouco, para o tanto que poderia ter sido falado, sobre a chegada de Mourinho ao Real Madrid e sua relação com o Vinícius, que, satisfeito com aquilo, não deve ter ficado. Não deve ter ficado. E hoje perguntaram para ele sobre a renovação. E ele disse algo que, vocês vão ouvir agora, não me deixa muito tranquilo em relação a não haver nenhum problema para renovar. Se não houvesse problema, Vinícius já teria renovado. Acho que todos concordamos. O fato de, bom, o que ele disse, que eu não vou revelar para vocês. Vamos falar disso porque antes o negócio do Barça é inacreditável. É impressionante. Hoje, no vídeo anterior, assistam se não assistiram, assistam se ainda não viram. Comentávamos sobre este artigo do The Objective, no qual, fala sobre a prova-chave. Existe um documento escrito, no qual a federação foi notificada sobre o nome de Negreira, naturalmente, e a Receita Federal, a agência tributária na Espanha, a Receita Federal, estava investigando o ex-vice-presidente dos árbitros. Quase 2 anos antes, 16 meses antes do estouro do caso, e que a federação ocultou isso. Ocultou isso levando em conta que estava lidando com um documento perfeitamente claro, com o nome de Negreira. E, posteriormente, quando foi feita uma coletiva de imprensa, após o estouro do caso, não foi dito, está tudo no vídeo que eu não vou repetir agora. Não foi dito que se tratava de Negreira ou que eles soubessem que se tratava de Negreira. Claro que eles sabiam, mas esconderam. Fica comprovado. E, para piorar, ainda tem a mudança do Código de Ética da Federação. Na primavera de 21, com uma série de movimentos muito estranhos ali. Muito estranhos. Depois de se proclamar porta-presidente do futebol do FC Barcelona, naquela primavera de 21, logo em seguida, vice-presidente ou na junta diretiva da Federação Espanhola de Futebol. E de repente, plaf, o código de ética desaparece. Então no dia em que isso, que deveria ser um escândalo gigantesco, não é. Acontece que o Barça se atreve a processar Florentino Pérez, não exatamente processá-lo. O comunicado do Barça diz o seguinte: o FC Barcelona informa que hoje foi apresentada a demanda de conciliação obrigatória, que é o passo prévio a jaçá mais jaçam. Ou você recua, ou você se retrata, ou você se retrata do que disse a Florentino Pérez, ou... Apresentaremos a ação, não é? Como está escrito aqui, ação de conciliação prévia à apresentação de queixa. Seria uma queixa por um crime de calúnia do artigo 205 do Código Penal, contra o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, devido às declarações feitas por ele na coletiva de imprensa. Histórica, isso de histórica sou eu quem acrescento, do último dia, 12 de maio, e em uma entrevista a um meio de comunicação. No dia seguinte, na entrevista com Pedrerol, não, né? Quando digo histórica, é porque aquela coletiva realmente foi histórica. Concordo totalmente com Florentino. Nisso e em mais alguma coisa também naquele dia, porque no fundo ele tinha razão, outra coisa foram as formas, mas enfim, que não voltemos a isso.
O objetivo desta ação é que o senhor Pérez se retrate de determinadas declarações que fez sabendo que eram falsas e que são caluniosas e ofensivas para a imagem e reputação do clube. Caso essa ação não seja devidamente atendida, o Futebol Clube Barcelona irá apresentar a correspondente queixa-crime. Queixa-crime, vocês se lembram? Falando do Pedrerol, ele anunciava para o Iñaki Ângulo, sem citar o nome, uma queixa-crime. Em que ficou a queixa-crime do Pedrerol contra o Iñaki? Vocês se lembram? Ele se retirou do processo judicial, não quis ir além porque sabia que ia perder, né? Aliás, o Barça também fez isso com o Iñaki e no final aquilo não deu em nada. E aqui, bom, como alguém disse hoje no Twitter que nada, que estão reclamando, dizia o clube corrupto está reclamando de ser chamado de corrupto, né? Uma coisa que, enfim, foi o que alguém disse, foi o que alguém disse. Mas vamos lá, não dá para falar muito bem de um clube que pagou durante 20 anos ao segundo chefe dos árbitros 8,4 milhões. Vocês sabem que nós que temos, bem, um microfone, temos que tomar cuidado com certas coisas. Mas o quê? Todas aquelas denúncias do Barça contra jornalistas e youtubers e tal, onde ficaram? Bom, sim, para Iñaki, que foi o que mais passou dos limites, né? O que mais? Mais por insultos e tudo mais? Mas e o resto? O que aconteceu com aquela história da caixa de mensagens que falavam para o Sossi para mandarem quem falava mal da gente? Onde estão todas aquelas? Onde estão? Bom, enfim, é isso. No dia em que se soube que a federação escondeu isso, porque federação, Conselho Superior de Esportes, Liga de Futebol Profissional, todos esconderam de uma forma ou de outra. Albert Soler atuava no Conselho Superior de Esportes e já trabalhou no Barça. De alguma forma, eles esconderam o caso Negreira para salvar o soldado Barça. E ultimamente eles estão ou branqueando ou tentando minimizar, etc. Para quê? Se houver uma brecha que não seja pela via penal, até mesmo nessa, os advogados da Liga e da Federação fazem uma ou nenhuma pergunta, né? Também tentam que não deem nada, mesmo atuando como assistentes de acusação. Se houver brecha, será na via ética, não administrativa. Para que isso acabe sendo esquecido e varrer e jogar tudo para debaixo do tapete. Pois eles estão tentando e isso fica bastante claro. Mas o passo definitivo foi, como eu disse, aquele na primavera de 21, eliminando aquele código de ética da Federação Espanhola de Futebol. Tudo está contado no vídeo anterior com aquele artigo do The Objective. Bom, então no dia em que sabemos tudo isso, o Barça se atreve a enviar essa pedido de conciliação para Florentino Pérez? E espera aí, ainda pede a final da Champions de 29, apresenta sua candidatura para sediar a final da Champions de 29. Com uma UEFA no meio, que agora está sendo informada de muitas coisas que não sabia e da qual depende, bom, o futuro do Barcelona. Porque se a UEFA, que é o que deveria ter feito há anos, por sinal, e não se descarta que faça isso neste verão, o que acontece é que eu já começo a pensar que é muito tarde, sem dúvida. Se a UEFA decidir não convidá-los para as próximas Champions, o Barça desmorona. Mas enfim, isso a gente tem que ver, isso nossos olhos têm que ver, né? Enfim, então vamos lá, vamos falar do Vini que eu tenho aqui. O Vini disse isso quando perguntaram para ele sobre a renovação com o Real Madrid. Vai ter muitos madridistas te assistindo nessa Copa do Mundo. Your games and supporting. Te apoiando também. Você pode dizer para eles que vai renovar seu contrato? O que o Vini vai responder a isso, né? Totalmente fora de contexto. Claro, estou junto com a seleção sobre o Madrid. Eu vou falar sobre isso quando voltar para Madrid. Tô com a seleção. Sobre Madrid, falarei na próxima temporada. E quando eu voltar para Madrid? Em Madrid, quando terminar a temporada ou quando começar a temporada. Vou passar depois da temporada aí dos jogadores ao iniciar a próxima. Agora foco no meu país. E estou focado nesta competição. Tudo bem, o Vinícius pode responder isso perfeitamente. Olha, vocês me perguntam do meu clube, mas estou com a seleção na Copa do Mundo, na véspera do meu primeiro jogo, na estreia do Brasil. Ele pode responder isso perfeitamente.
Vinícius sempre afirmou, ao ser questionado sobre renovar com o Real Madrid, que é o clube da vida dele e deseja permanecer ali. Isso já poderia ter sido resolvido antes, mas ele sempre diz isso. E hoje ele não diz isso. E talvez estejamos aqui pensando coisas estranhas, mas hoje eu não vejo isso. Isso vai influenciar, e eu pergunto para vocês, pergunto mesmo, será que o fato de que Mourinho está vindo pode fazer com que o Vinícius não esteja totalmente seguro com a presença do treinador português? O que vocês acham? Me digam, porque não sei, o que está claro é que se Vinícius quiser cumprir seu contrato até o fim, sem renovar com o Real Madrid, vão faltar 12 meses, mas em breve, quando acabar a Copa do Mundo, vão restar 11 meses para que ele termine seu contrato. Se pretende deixar as coisas como estão e não renovar, eu acho que isso ele pode fazer o que quiser. Mas o Real Madrid não pode se dar ao luxo de deixar que Vinícius saia de graça. Não pode se permitir isso. Ele espera fazer uma grande Copa do Mundo para, ao voltar dos Estados Unidos, México e Canadá, dizer: senhores, vejam a Copa que fiz, agora sim. Eu estou pedindo isso para vocês faz tempo, vocês têm que se concentrar nisso, ou seja, muita coisa tem que mudar. Muita coisa tem que mudar para que o Real Madrid dê ao Vinícius o que ele está pedindo. Mas enfim, ele joga a carta da Copa do Mundo, mas quando terminar a Copa do Mundo, para o bem ou para o mal, aceitando o que o Madrid já ofereceu, ou se ele estiver com a vantagem porque fez uma grande Copa, dizer: olha, paguem o que estou pedindo, e se o Madrid aceitar, bem, aí já será uma negociação que terá que ser resolvida neste verão. Porque não vejo outra possibilidade. Falando das baixas do Mou conta com Vinícius, naturalmente. Vamos, não surgiu nada em contrário, mas meu xará, Miguel Serrano, é o látigo, contou em um vídeo desta manhã. Não sei quando você vai ver isso, mas era um vídeo de sexta-feira de manhã que Mourinho já tinha um relatório. Arbeloa, que é quem se comportou mal, quem se comportou bem, jogadores que desestabilizaram o vestiário, etc. E o que aconteceu com seu bom amigo Dom José. E claro, tem alguns jogadores que não ficam bem na história. Bem, Miguel falava de Asensio, que Mourinho não iria querer. Estamos falando no condicional. Metade, talvez, por falta de nível que o técnico português considere, estamos falando de suposições. Metade porque é verdade que Asensio teve um desentendimento com Arbeloa nesta última primavera, no início da primavera. Carreiras eu não quero, eu queria Mourinho. Poderia ser um bom reserva, mas entende que, ou entenderia que Fran Garcia seria um reserva melhor por ser bom, uma questão pessoal de assimilar um papel determinado no time. E que talvez Carreiras possa ser, do ponto de vista pessoal, mais conflituoso. Parece. Gostaria que ele saísse, mas como vender alguém por quem você pagou 60 milhões no ano passado? Claro, Ceballos. Franco, tanto faz ou não quero que ele seja vendido. Quem decide é o Real Madrid. Acredito que o Real Madrid já pensava em emprestá-lo. Camavinga quer cumprir contrato e não sair do Real Madrid, mas Mourinho teria dito que não conta com ele. O mesmo com Gonzalo. Com Gonzalo, há uma situação específica, como Hendrick, que precisou se exilar para marcar gols e retornar, talvez Gonzalo também precise fazer isso. E depois tem a situação do Brahim, que para Mourinho talvez não chamasse tanto a atenção, mas ele também não ficaria muito descontente se ele ficasse. E o Valverde, porque Mourinho gostaria dele, mas o Real Madrid, desde aquele incidente grave com o Tchouaméni, o clube estaria considerando vendê-lo. E isso também eu preciso ver. Quer dizer, já foi dito internamente que Valverde vai continuar sendo capitão e agora, com a ausência de Carvajal, ele passa a ser o primeiro capitão. E não é
Não senti nenhuma mensagem por parte deles, a não ser que estejam mantendo tudo em segredo. Nenhum sinal do clube. De perda de confiança em Fed, ou de que, ou que vão tirar a braçadeira de capitão dele, ou que não confiam no jogador. Fiquei chateado na época, naturalmente, mas enfim, não sei, coloquem nos comentários o que vocês acham, mas não acredito que vá ser assim. Então é isso, esse é o panorama. Com certeza, é preciso fazer muitas saídas, porque estão chegando jogadores, Konaté, Dan Fritz, Bernardo Silva e mais alguns que espero e entendo que ainda vão chegar. Bom, é isso, pessoal. Que tudo dê certo pra vocês. Deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, deem hype no vídeo, que isso ajuda muito. E é isso, neste sábado tem Brasil, X Marrocos e mais partidas. Vocês já sabem que a gente comenta metade das novidades do Real Madrid, que também entra no conteúdo da Copa do Mundo. Porque é inevitável termos representantes nas seleções deste campeonato do mundo. E tudo o que acontecer na Copa do Mundo. Nos vemos no próximo. Obrigado por estarem aí. Descansem. Tchau.